Olá pessoal, aqui é o Roberto Mariano, sou consultor de marketing digital e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre qual a importância de ter um avatar. Então fica comigo, mas já deixa o seu like, já curte o vídeo, também compartilha aí com seus amigos e vamos de conteúdo. Antes de mais nada, você pode ter acesso VIP aos meus conteúdos gratuitamente. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou acessar o link que está na descrição do vídeo ou na biografia do meu Instagram, tá bom? Então vamos lá? Antes de iniciar realmente a ensinar o conteúdo, eu quero contar para vocês um fato, né? O canivete suíço, se você conhece o que é o canivete suíço, eu vou te contar mais ou menos como que é a história dele. O exército, né, suíço, eles queriam que fosse feita uma arma para um utensílio, né, para a guerra, para ser utilizado pelos soldados. Então eles contrataram uma empresa e essa empresa mostrou um protótipo do canivete suíço, né? O canivete suíço é uma ferramenta que é versátil, serve para várias coisas, você tem como utilizar para várias coisas, né? E era isso que eles queriam, leve de ser carregado, que pudesse ser carregado para qualquer lado. E aí talvez você esteja perguntando, o que isso tem a ver com o Avatar, Roberto? Hoje você vai entender o que é o Avatar, aonde você vai usar ele, e eu vou dar também algumas dicas de consideração. Para que você, se você não sabe o que é Avatar, talvez você tenha escutado aí como persona, ou talvez você tenha escutado como cliente ideal, né, o cliente perfeito. Esses são termos que a gente pode utilizar também para Avatar. Mas o que o Avatar é? O Avatar nada mais é do que um cliente, um perfil semi-fictício, um personagem semi-fictício. O porquê semi-fictício? Porque ele tem que ter bases reais, tá? Mas você pode pegar alguns dados que você vai tendo como o achômetro, né? Aquilo que você acha que o seu cliente como ele é. Mas ele tem que ter uma base real. Então assim, você não pode inventar tudo do seu avatar, tá bom? E por que eu falei que o Avatar ele é um canivete suíço? Porque o Avatar ele também é utilizado para todas as coisas dentro do marketing. Se você vai criar um anúncio, se você vai criar um blog, se você vai fazer um vídeo, se você vai fazer um TikTok, se você qualquer estratégia sua de marketing, você vai utilizar um avatar. Então por isso também ele tem essa similaridade com um canivete suíço. Só para você entender como que vai funcionar, aonde você pode usar, por exemplo, o avatar. O avatar, você precisa entender algumas questões. Como ele é algo mais pessoal, ele é algo mais profundo, você precisa entender como o que o cliente vê, onde ele anda, o que ele lê, o que ele fala, com quem ele conversa, quais são os perfis que ele segue. Isso tudo você começa a desenhar. Então, vamos supor que, por exemplo, você tem um blog e você queira criar conteúdos. Como você vai criar conteúdo se você não sabe o que seu cliente, o que seu possível cliente gosta de ler? Por isso que é importante você saber o perfil desse seu avatar. Uma outra questão também é você saber qual é o tipo de conteúdo ele gosta. Se é vídeo, se é áudio, se vai ser um podcast, se são mais imagens, e qual plataforma ele utiliza mais, se é o Instagram, se é o TikTok, se é o Facebook. Então, tem todas essas estratégias que você precisa saber na hora de montar o seu planejamento de marketing. Então, você precisa realmente do avatar para tudo, tá? E agora eu vou dar algumas considerações para vocês, que são algumas perguntas que alguns clientes fazem, que eu vou estar respondendo aqui para você. Vamos lá. Primeiro, Roberto, eu preciso ter todas as informações reais do meu cliente, como eu falei no início. Muitas pessoas elas se perdem nisso, se prendem nisso. Por quê? Porque elas querem fazer pesquisa com o seu público, querem sair pesquisando, querem sair perguntando. Você tem várias estratégias para montar o seu avatar. Você, por exemplo, pode sair na rua, né, e fazer a sua pesquisa realmente, pode telefonar para os seus clientes, pode enviar um formulário por e-mail, ou pode enviar um formulário nas redes sociais, né, com algumas perguntas sobre o seu avatar. Mas você não precisa se empreender em ter a base concreta realmente, porque o avatar ele é versátil. Lembra do canivete suíço? Ele é versátil, ele pode ser e é mutável, e ele pode mudar conforme o tempo. Se você tem hoje uma posição, um perfil de cliente, você vai percebendo que a comunicação vai precisar mudar para um outro tipo de perfil, e aí você vai ajustar esse perfil, tá bom? Uma outra questão é o seguinte: quantos avatares eu posso fazer para cada campanha? Isso varia bastante. Por exemplo,
quando eu vendia TV por assinatura, eu vendia TV por assinatura dentro de um shopping e eu sempre procurava o cliente por perfil. Por exemplo, quando chegava na época do Brasileirão, eu vendia muito o Premier, né, o de futebol. Então eu sempre procurava um perfil de cliente da seguinte forma: homens que usavam algum tipo de utensílio de futebol, tipo boné, camiseta, bermuda, né, tênis esportivo, algumas essa estrutura, essa imagem de um torcedor e às vezes com um grupo de amigos ou não, né? Ou que talvez já estava indo assistir algum tipo de jogo dentro do shopping e assim eu abordava esse tipo de cliente. Uma outra questão também que eu desenhava eram em época de férias, né? Dezembro, janeiro, que eu pegava sempre as mães com seus filhos de 2, 3 anos e já deixava a televisão do stand ligada em canais de desenho para poder cativar esse tipo de público, entendeu? Então você começa a desenhar o perfil do seu cliente e aí você começa a ter uma comunicação direta para ele. Outras coisas que é interessante também. E quantos eu posso criar? Quantos você quiser, mas lembrando, quanto mais você criar, mais você está abrindo. Então, assim, o avatar ele funciona para você direcionar essa comunicação para aquele tipo de cliente. Então, se criar 4, 5 avatares, eu não acho já muito interessante. O que eu acredito é que você pode trabalhar um avatar por vez. Porque, por exemplo, uma pessoa de 20 a 30 anos, você vai ter uma comunicação diferente do que uma pessoa de 50 a 60, por exemplo. Então você já começa a mudar aí. Uma outra coisa que você precisa saber de diferença das considerações é: avatar é uma persona, é um público, é um perfil de uma pessoa, e público-alvo é diferente. O público-alvo ele foca mais na demografia, né? Então, você tem aí o local onde ela mora, que a pessoa mora, a idade, você tem o sexo, você tem a escolaridade, você tem a renda. Então, fica um pouco diferente. O que isso vai te ajudar na formação do avatar? Na segmentação, por exemplo, do público na hora de criar um anúncio, né? Aí você vai colocar onde você quer mostrar esse anúncio. Pessoas do Rio de Janeiro, de 20 a 30 anos, né? Porque eu já vou ter uma comunicação para essa pessoa de 20 a 30 anos. E também o avatar, você pode definir nos anúncios os interesses. Então, por exemplo, essa pessoa tem interesse em empreendedorismo, tem interesse em marketing, tem interesse no Sebrae. Aí você começa a definir os interesses. Por isso que é legal, é importante você criar essa ferramenta de avatar, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, você pode ter acesso às nossas ferramentas, o nosso acesso VIP, acessando aí o QR Code, apontando a câmera do seu celular, ou o link que eu vou deixar nas descrições ou comentário dos vídeos, dependendo de onde você estiver assistindo. Se você estiver assistindo do Instagram, siga o nosso Instagram e acesse a biografia. Ou se você estiver assistindo pelo YouTube, tem na descrição do vídeo aí, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por você ter assistido, tá, esse vídeo até aqui. E até o próximo conteúdo.